Eu gosto muito da oração que Jesus faz a favor de seus seguidores em João 17, lá pelo 11, que ele fala: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E minha vida é visível neles, pois não vou mais me manifestar ao mundo. Eles vão continuar no mundo, enquanto retorno para ti. E aí ele continua falando para, enfim, para guardar a gente e tal. E isso mostra que ele veio ao mundo para nos mostrar como servir, como fazer, como ele veio dar um exemplo de como ele quer que a gente viva. Ele lavou os pés de como dos ele quer que a gente tenha criatividade. Assim, eu com as crianças, eu penso muito sempre em Jesus, porque eu vejo aquela tô até com ela aqui escrita, de João 4,14, que Jesus fala com a mulher no poço, que ela é samaritano e sem marido, né? E que Jesus falando com ela, e a criatividade que Jesus tem, sabe? Em cada momento da Bíblia, cada coisa que você escuta, cara, a criatividade que ele tinha. E eu penso muito nisso, eu falo: Senhor, me dá criatividade com os meus filhos, porque às vezes está um caos na nossa vida, um caos, às vezes. Hoje foi um dia desse, assim, eu olhava pro filho e falava: meu Deus, o Felipe olhava pra mim e falava: meu Deus. A gente chegou em casa e o Felipe falou assim: amor, por pior, assim, que seja o nosso dia, não pior de coisa ruim, mas por mais movimentado, as crianças brigando, e aí fazem as pazes e brigam de novo, e riem e choram, e aí quando os dois sossegam, o Vicente começa a chorar sem parar. E, por maior a loucura, eu amo estar junto. E hoje a gente até brincou que eles foram para fisioterapia, e agora a Maria e o Joaquim vão junto com o Vicente, eles ajudam, né? E eles amam. E aí hoje, quando a gente estava indo pra fisioterapia, já era de tardinha, e cara, tava um caos. Nosso dia foi super corrido hoje. Tava um caos. E aí a gente tava indo, e eu falei, e o Felipe falou assim: amor, imagina daqui a 10 anos. Eu falei: cara, não posso nem imaginar, amor, que já me dá uma loucura. Imagina eu e você, sem brigar com criança nenhuma. Aí a gente começou a brincar, assim, aí eu segurei na mão dele e falei: mas agora a gente vai ter 30 minutos do que a gente vai ter daqui a 10 anos, porque ficaram os 3 na fisioterapia. Mas assim, eu acho que é isso, eu acho que Deus mostrou o que Ele queria de nós, e se a gente pedir, se a gente for sábio, se a gente se fechar no nosso quarto e declarar o amor dele, assim, falando de propósito, o podcast, ele me trouxe, as nossas reuniões, assim, me trouxe uma coisa muito boa, assim. Eu tinha o hábito de ler a Bíblia junto com a nossa célula. E eu tive um questionamento muito grande durante o nosso podcast, as reuniões, o início, de palavra, de a quem a gente está escutando, né? Porque faz muito bem a gente escutar, a gente buscar, e aí, ao mesmo tempo, Deus falou nítido comigo. Aí, enfim, eu tava pesquisando uma pregação, porque eu queria escutar uma coisa, e me deu um aperto no coração, porque eu tava com esse questionamento de quem eu tô escutando. E aí eu não quis escutar uma pessoa que eu sempre escuto, e aí troquei a pessoa, comecei a pesquisar uma pregação para escutar, e aí eu não conseguia. E eu queria alguma coisa relacionada a João 17, porque eu estava escutando João 17, estava estudando João 17, também não achei nada, e aí eu falei: cara, eu vou escutar o Francis Chan, que eu já falei dele aqui, enfim, acho ele incrível, e comecei a escutar ele, uma palavra que não tinha nada a ver com João 17, nada a ver. E eu comecei a escutar porque tinham 20 minutos, 25 minutos de palavra, era legendado, porque senão eu ia entender só o hello e o bye. E aí eu comecei a escutar, e no meio da pregação ele cita João 17. Foi assim, eu comecei a chorar sem parar, porque o Deus que a gente conhece é um Deus de detalhe. É um Deus de detalhe. Ele sabia que eu precisava escutar, que fosse um trecho, que foi o que ele falou, assim, já tinham, sei lá, 15 minutos de pregação, e ele falou nos 5 minutos finais, sabe? Mas aquilo tinha que ser pra mim, e ele me mostrando que ele tá comigo.
E são nesses momentos que ele se mostra, é na nossa busca, sabe? E o Francis Chan falou uma coisa muito legal nessa pregação, que eu até anotei, que é: um movimento começa quando um fundador realmente conhece a Jesus. E um movimento acaba quando os seguidores apenas conhecem o fundador. Uau! Então é a gente pensar nisso, né? E isso tudo também me fez pensar de que eu não posso, por exemplo, hoje a Jé e a Bruna conhecem muito mais o Fih pelo que eu falo dele. Mas vocês não têm um relacionamento com ele, mas vocês já conhecem ele. E eu comecei a questionar isso. Eu não quero conhecer a Deus pelo que outras pessoas conhecem de Deus. E, cara, eu tenho a Bíblia. Eu tenho que abrir, tenho que ler. É bom a gente escutar uma pregação, é bom a gente ver um devocional, mas o devocional, uma outra pessoa fez com a clareza que Deus deu pra ela. E a nossa clareza. Sabe? Eu não tô falando que a gente tem que parar de fazer, não tô falando nada disso, mas tô falando que isso é um plus no nosso relacionamento. Sabe? É um plus. Mas a gente precisa abrir a nossa Bíblia e termos a nossa visão de Deus. A nossa revelação. E aí, gostou? Não esquece que esse é só um trechinho, então clica aqui para você assistir o bate-papo inteiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e compartilha com as pessoas. Conteúdo novo de segunda a sexta, especialmente para você. Beijo!